Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal, né? É um prazer receber você que está chegando agora. Deixa a sua inscrição, vem fazer parte aí da nossa família, né? Vem fazer parte aí, né, da família, né, que estuda, que desvenda e que busca conhecer um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, né? Vamos simplificar a nossa vida. Os encarnados de hoje podem ser o desencarnado de amanhã, e todo conhecimento é válido, independente de qual segmento, crença ou religião que você faça a sua parte. E o vídeo de hoje, talvez um vídeo muito interessante, né? Vamos falar aí das últimas 20 reencarnações do nosso amado e saudoso Chico Xavier. Quem foi Chico Xavier? Qual foi os períodos, né? Qual foi as suas reencarnações? Eu acho que é algo que muitas pessoas têm bastante curiosidade, né? Algumas até podem já saber, já buscaram entendimento sobre esse assunto, mas vou trazer para aquelas pessoas que ainda não sabem e que gostariam de saber um pouco mais sobre as reencarnações de nosso amigo Chico Xavier. O que termina, né, é apenas o tempo físico, na matéria, no corpo. Né? O espírito não morre, né? E volta várias e várias outras vidas, né? Uma após a outra, sempre com o intuito de evolução, sempre deixar a sua marca, né? Na Terra. Chico Xavier foi alguém totalmente diferente em cada uma das suas reencarnações, né? Ele deixou algo para a humanidade. Isso é muito interessante. Vamos aí para a nossa vinheta. Enquanto isso, você já deixa o seu like, deixa o seu comentário aí no vídeo, né? E se você não é inscrito, já aproveita e deixa a sua inscrição aí, tá certo? Chico Xavier foi o médium mais impressionante, né, no século XX. Fora, né, de muitos outros séculos, ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Sua obra é tão fantástica que extrapolou os limites do Brasil e ganhou o mundo, né? Mas o que nem todos sabem sobre esse grande homem é que ele já teve muitas vidas antes de encarnar, né, como Chico Xavier. Mas o que nem todos sabem sobre esse grande homem é que ele já teve muitas vidas antes de encarnar como Chico Xavier. Se você pensasse que esse homem só podia ser santo, acertou. Parabéns para você. Conheça então, a partir de agora, as 20 reencarnações de Chico Xavier. Primeira reencarnação dele foi Patriarca Isaac em Canaã, no período de 1896 a 1716 a.C. Isaac foi o único filho de Abraão com sua esposa Sara e foi o pai de Esaú e Jacó. Isaac foi um dos 3 patriarcas israelitas, né? Segundo o livro de Gênesis, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu e Sara já havia cessado o período fértil. Isaac morreu quando tinha 180 anos, tornando-se o patriarca, né, de vida mais longa. A segunda reencarnação de Chico Xavier foi Hatshepsut, né, no Antigo Egito, em Tebas, no ano de 1542 a.C. Ela foi uma grande rainha faraó do Antigo Egito. Viveu no começo do século XV a.C., pertencendo à 18ª dinastia do Reino Novo. O seu reinado de cerca de 22 anos corresponde a uma era de prosperidade econômica e um período de grande paz. A terceira reencarnação foi Chams, no Antigo Egito, em Tanis, em 800 a.C. Chams era irmã de Rames e Saide, e Rames, o mais velho, tornou-se faraó com a morte do pai. Saide, né, foi preso pelo seu irmão Rames, né, e após uma insurreição, o faraó Rames foi morto pelo irmão Saade, mas este ficou ferido e dias
depois acabou morrendo. A princesa Chams herdou o título de rainha do Egito e começou para o Egito uma nova era de paz. A quarta, profeta Daniel, em Jerusalém, em 622 a 550 a.C. Chico já foi profeta, vejam só, Daniel é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A sua vida e profecias estão incluídos na Bíblia, no livro de Daniel. O significado, o nome é aquele que o julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda Deus é um meu juiz. A quinta reencarnação dele foi Platão, em Atenas, no ano de 428 a 348 a.C. Imensa sabedoria de Chico vem de outras vidas. Neste caso, o médium já teria vivido na pele de um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, Platão. E faz muito sentido, pois já naquela época Platão tinha ideias muito próximas às do universo espiritualista, como a reencarnação, o mundo das ideias e o mundo das coisas e o rio do esquecimento pelo qual os espíritos passavam antes de nascer novamente. Incrível, né? A sexta reencarnação foi Allan Kardec, sacerdote druida, na Bretanha, no século I a.C. Os druidas eram sacerdotes celtas, de uma espiritualidade invejável e inacreditável para aquela época. O termo druida quer dizer consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros sacerdotes escolhidos na classe aristocrática submetiam-se desde criança a intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. Os druidas não imitavam sua ação à religião, acumulando a função de juízes, professores, médicos, conselheiros, militares e guardiões da cultura céltica. Foi baseado na revelação que ele mesmo, Leon Rivail, havia sido em uma vida passada nesse sacerdote druida, que o codificador do espiritismo escolheu a cunha de Allan Kardec. Sétima reencarnação foi João Evangelista, na Galileia, em 103 depois de Cristo. De volta aos tempos bíblicos, Chico Xavier encarna na Galileia como João Evangelista, um dos 12 apóstolos de Jesus, e além do Evangelho segundo João, também escreveu as 3 epístolas de João 1, 2 e 3 e o livro do Apocalipse. Chico andou ao lado de Jesus, o que surpreende um total de 0 pessoas. A oitava reencarnação foi Santo Antão, no Alto Egito, em 251 a 356 depois de Cristo. Santo Antão do Deserto, também conhecido como Santo Antão do Egito. Santo Antão o Grande, Santo Antão o Eremita, ou ainda o pai de todos os monges, foi um santo cristão nascido no Egito no ano de 251. Antão, conforme revela sua hagiografia, travou uma batalha direta com o demônio durante toda a sua vida até o dia de sua morte, quando já estava com 105 anos de idade. Talvez ele seja o santo que mais foi tentado pelo diabo, uma espécie de escolhido das trevas. Se quiser saber mais sobre a incrível história de Santo Antão, é fácil, vai no Google lá, digita Santo Antão que vocês vão ficar sabendo de muito mais detalhes, tá certo, pessoal? A nona reencarnação foi São Gastão, na França, em 540 depois de Cristo. Gastão, ou Vedastus, como se diz em latim, pertencia a uma família de nobres e era nascido em Limoges, na antiga Galileia, atual França hoje. Segundo consta dos registros antigos, ele preferia viver solitário na região de Lorena, onde se dedicava à penitência, oração e à contemplação, até que seu amigo e diretor espiritual, o bispo Regímio de Toul, o ordenou sacerdote e o colocou no trabalho de catequização na diocese local. Gastão, mais tarde, foi consagrado bispo de Aras, ficando encarregado da instituição dos fiéis e da assistência aos pobres. Quando então se tornou muito popular, diz a tradição que tinha não só o dom da palavra para evangelizar e catequizar, mas também o dom da cura, que teriam sido presenciadas pelos fiéis e peregrinos. E no conselho que empregava
né, aos que procuravam desorientados, temos aqui que o dom da palavra e do conforto espiritual já vinham de longa data na consciência do conhecimento por Chico Xavier. A 10ª reencarnação dele foi na família Brissac, na França, no século XI d.C. A família Cosse-Brissac pertenceu à alta nobreza do final do antigo regime francês, sendo berço de 4 marechais da França, generais, 6 cavaleiros do Espírito Santo, 2 governadores de Paris e 3 bispos. Não é certa a identidade de Chico nesta época, né? E sabemos pouco sobre essa encarnação, apenas conhecendo o nome da família a qual ele pertenceu. A 11ª reencarnação foi São Francisco de Assis, na Itália, entre os anos de 1182 a 1226 d.C., mais uma vez santo. E este um dos mais conhecidos e queridos da tradição católica, por seus feitos magníficos, né, com os pobres e com os animais, característica de Chico Xavier, manteve até sua última encarnação conhecida. A 12ª foi Santa Brígida, na Suécia, entre 1303 a 1373 d.C. Alguém ouviu falar dessa santa? Sim, mais uma vez Chico Xavier teve uma reencarnação tão espiritualizada, né, que foi santificado, desta vez na pele de Santa Brígida, uma religiosa sueca, escritora, teóloga, fundadora de ordens religiosas, padroeira da Suécia e da Europa. Em 23 de julho de 1373, Santa Brígida faleceu aos seus 71 anos e foi canonizada em 7 de outubro de 1391 por Bonifácio IX. A 13ª foi João Hus, na República Tcheca, entre 1375 a 1415 d.C. João foi um pensador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John, né? E os seus seguidores ficaram conhecidos como os Husitas. Ele foi executado em 1415, queimado vivo e morreu cantando o cântico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua extensa obra escrita concedeu-lhe um importante papel na história literária tcheca. A 14ª foi Francisco de Paula, na Itália, entre 1416 a 1507 d.C. Francisco de Paula foi um eremita, fundador da Ordem dos Mínimos e Santos da Igreja Católica. Era também conhecido como o eremita da caridade, né, por sua opção de desprezo absoluto pelos valores transitórios da vida e dedicação integral ao socorro do próximo. Consta que um só dia ele atendeu em seu mosteiro mais de 300 pessoas necessitadas do espírito e do corpo e realizou curas inacreditáveis. Era venerado pelos pobres, mas também pelos reis e nobres do seu tempo. Francisco de Paula era um grande exemplo numa época em que se prosperavam os abusos eclesiásticos, né, e onde se cultivavam os prazeres materiais da vida. E por isso era comparado a Francisco de Assis, que havia vivido 2 séculos antes. Vemos como tudo faz sentido nessas ligações de vida. Chico também era extremamente caridoso e incansável em atender milhares de pessoas que o procuravam. Até suas mãos sangraram de tanto psicografar. E também foi Francisco de Assis. Impressionante, né, pessoal? A 15ª reencarnação foi Padre Manuel de Paiva, em Portugal, entre 1508 a 1584 d.C., mais uma vez envolvendo com a igreja. Chico, nesta encarnação, viveu em Portugal, na cidade de Coimbra, como um padre que dá companhia de Jesus, que começa a ligar Chico ao Brasil. Paiva foi responsável pela primeira missa na cidade de São Paulo, pela fundação de Guarulhos e pela catequese em Vitória. A 16ª foi René Descartes, na França, entre 1596 a 1650 d.C. Novamente, né, envolvido com o mais refinado pensamento humano, Chico encarnou como Descartes, né, um dos maiores filósofos da história. Descartes se destacou sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também devido ao seu notável conhecimento matemático e por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, o que gerou
a geometria analítica e o sistema de coordenadas que conhecemos hoje por plano cartesiano. Mais uma grande mente animada por Chico Xavier. A 17ª foi Consuelo Dolores, em Barcelona, no século XVIII. Consuelo Dolores tem uma história de vida triste, pois é uma mãe que ficou sem seu filho, raptado ainda na infância. Essa história é incrível. Consuelo quer dizer consolo e dolores, dor. Mais incrível ainda é que esse menino raptado era encarnação de Valdo Vieira, parceiro de Chico no início de sua vida como médium e criador da conscienciologia. Chico revela que foram essa encarnação especial que lhe permitiu criar empatia pelas mães e pais que o procuravam em desespero, até em busca de consolo após perderem seus filhos. É também uma preparação para a próxima e a mais polêmica encarnação de Chico Xavier. Por não consciência, Allan Kardec e Amélia, a sua esposa, também perderam sua filha Louise. Tá certo? A 18ª reencarnação foi Allan Kardec na França entre 1804 a 1869 d.C. Kardec também dispensa as apresentações, Leon Rivail, foi um influente educador, autor, tradutor francês, cético, mas que se sensibilizou pelos fenômenos das mesas girantes, e da comunicação com os espíritos. Decidiu, então, investigar esse fenômeno usando a ótica da ciência e o resultado foi codificação da doutrina espírita, um grande marco na espiritualidade humana ocidental. A 19ª reencarnação foi Maria Efigênia, em Pedro Leopoldo, no ano de 1908 d.C. Chico Xavier encarnou a sua última família 2 anos antes de voltar como Chico, no corpo de uma menina chamada Maria Efigênia, filha da sua mãe Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Ela viveu apenas 6 meses e faleceu. Aí vem a 20ª reencarnação de Chico, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. E desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Um homem simples que terminou apenas o curso primário, trabalhou como caixeiro de armazém e acabou se aposentando como funcionário público. Chico psicografou 416 livros ao longo do tempo que ele se dedicou ao trabalho espiritual. Tem outras reencarnações que dizem que Chico teria sido Flávia Cornélia, tendo como pai o senador Públio Cornélios Lentulus, Emanuel. Outra provável encarnação de Chico foi Lívia, uma moça abandonada e encontrada por um escravo chamado Basílio, sendo este escravo o espírito também de Emanuel. Mas o que importa é que em cada reencarnação de Chico Xavier, ele deixou a sua marca na Terra. A sua evolução foi sempre grandiosa. O conhecimento que esse homem deixou em cada fase da sua vida, o amor que ele pregou, é incomparável e nunca será substituído, talvez, por ninguém. Temos hoje um outro grande espírito ainda que permanece na Terra, aqui deixando a palavra de amor, de moral, de consciência, que é nosso querido Divaldo Franco. Mas o vídeo de hoje falava de Chico Xavier. Pessoal, nunca obteve nada de lucros de todas as suas obras, sempre doou os direitos autorais, sofreu muito, como qualquer outro espírita, qualquer outra pessoa que esteja dentro das crenças espirituais. Muitas pessoas se reclamam: Júnior, eu sou julgado, Júnior, falo mal de mim, me acusam. Chico Xavier foi o alvo principal de tudo isso e sempre se manteve firme e forte, tá certo? Que nós sigamos o exemplo desse grande médium, Quem sabe um dia ele volta a essa terra, e assim volta a trabalhar, volta a deixar mais um legado ainda, tá certo? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E assim, deixa o like, isso é muito importante pro canal, isso ajuda bastante o canal, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e aí se vemos nos próximos vídeos. Até mais!